Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém? Eu sou o pastor Cristiano e hoje eu quero falar um pouco a respeito de mudanças, ou de estagnação, para ser mais exato. Por que a sua vida não muda? Por que a sua vida não decola? Por que que as coisas permanecem como estão, não é? O problema pode estar na forma como temos nos comunicado, ou o que nós temos comunicado pode ser o diagnóstico daquilo que está no nosso coração, e isso pode revelar um pouco do porquê que a nossa vida não tem mudado. E é sobre isso que eu queria falar no dia de hoje. Talvez você esteja procurando respostas para a sua vida. Por que que você não consegue mudar a direção, ou por que que você não consegue mudar determinados comportamentos? E eu queria trabalhar hoje nesse vídeo 3 verdades que pode te auxiliar a entender ou a fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico de por que que a sua vida não decola ou não muda. Então eu queria que você viesse comigo e que nós possamos construir isto juntos, né, em conjunto. Provérbios capítulo 18, verso 21, a palavra vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza come do seu fruto, ou seja, aqui a palavra está nos dizendo que a morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos. Obviamente que ele não está falando da língua como um órgão, mas da língua daquilo que sai da nossa boca, das nossas palavras. E ele está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder da palavra. E o que bem a utiliza come do seu fruto, né? Ou seja, aquele que faz bom uso das palavras, bom uso da sua língua, vai comer desse fruto. E esse pode ser o ponto a ser trabalhado. Então, a primeira verdade, ou a primeira questão que eu queria trabalhar é que as nossas palavras, elas têm o poder de ferir as pessoas. Esse é a primeira verdade que eu quero trabalhar a respeito de mudança e a respeito de comportamento. O que eu falo, o que você fala, pode determinar a forma como as pessoas vão reagir ou vão agir. E percebe, nós não queremos comunicar algo às pessoas quando nós dizemos, a linguagem não é o principal meio, veículo que nós nos comunicamos uns com os outros. Para pensar. Sabe por que que eu quero fazer essa reflexão? Porque muitas vezes nós não damos importância alguma para aquilo que a gente fala, ou nós falamos de qualquer jeito. Às vezes até confundimos autenticidade com grosseria. Não, eu sou assim porque eu sou uma pessoa autêntica, eu não gosto de meias palavras. E aí nós tratamos mal as pessoas e não percebemos que o nosso comportamento, né, tem sido agressivo com as pessoas. Aquilo que a gente fala tem sido algo grosseiro, agressivo. E isto pode estar ferindo as pessoas, pode estar afastando pessoas, afastando projetos, não é? Às vezes você está no trabalho, ou está na escola, e você na faculdade, e você não entende por que que as pessoas de repente não te aceitam ou não gostam tanto de você, ou tem uma certa aversão ou repulsa, ou te acham chato, ou te acham grosseiro ou arrogante, enfim. Isso pode estar naquilo que você fala, na forma como você tem se expressado com as pessoas. As nossas palavras têm o poder de ferir as pessoas, têm o poder de afastar, de machucar as pessoas, e é importante que a gente comece a fazer uma reflexão sincera se a gente quer mudança. Não adianta achar que o problema é externo, que o problema são as pessoas, né? É como se o mundo inteiro tivesse um problema e a gente não olhasse para dentro e fizesse uma reflexão sincera, genuína, de que o problema pode estar em nós. Como nós temos nos comunicado? Colossenses capítulo 4, verso 6 vai dizer: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A palavra nos instrui, ela nos orienta como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar. E a forma como falamos, a Bíblia vai dizer que deve ser temperado com sal. Quer dizer que a gente tem que botar sal na nossa língua? É óbvio que não. O que ele está querendo dizer aqui é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa língua tem que trazer, assim como o sal conserva e traz sabor ao alimento, a nossa língua precisa conservar os bons costumes, conservar bons princípios, a boa maneira de falar e trazer sal no sentido de ser agradável aos que ouvem. Eu não digo que você não possa dizer uma verdade, eu não digo que você não possa ser
sincero e objetivo no que você quer falar e que isso não possa vir de forma agradável que as pessoas entendam. E nem estou dizendo que a gente tem que agradar todo mundo o tempo inteiro, não é isso. Mas nós podemos falar boas verdades de forma que as pessoas vão nos ouvir e vão refletir sobre aquilo que ouviram. E não repulsar ou rechaçar de cara o que você está dizendo, percebe? Porque muitas vezes temos afastado as pessoas com o que dizemos, porque achamos que nós podemos dizer de qualquer maneira, não é mesmo? Mas pode ser este o motivo de a sua vida não mudar, de você estar estagnado, a forma como você tem tratado as pessoas, o que tem saído da sua boca. Mas o que tem saído da sua boca nos leva a uma segunda verdade que eu quero trabalhar aqui hoje, que é a boca fala do que o coração está cheio. Isso está lá no final do versículo de Mateus 12:34. O versículo 12:34 de Mateus vai dizer, no finalzinho dele, que a boca fala do que está cheio o coração. E essa é a segunda verdade. O termômetro do nosso coração é o que tem saído da nossa boca. E aí nos leva a um nível mais profundo de entendimento. Porque se a boca é uma expressão, vamos dizer, é o resultado final daquilo que está lá dentro, não adianta eu querer policiar o que eu falo, não adianta eu querer simplesmente tomar conta daquilo que está saindo da minha boca, sem primeiro fazer uma autoanálise, uma autorreflexão do que está aqui dentro. Porque eu posso estar falando, você pode estar falando com as pessoas, expondo para as pessoas, na verdade, mágoas, ressentimentos, orgulhos, feridas do que fizeram com você lá no passado. E aí você está tentando, você até pensa, nossa, mas eu estou policiando o que eu falo, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei um palavrão, quando eu vejo, eu já tratei mal as pessoas, e eu não consigo. Por quê? Porque não se trata apenas de vigiar o que a gente fala. Trata-se, na verdade, de uma autorreflexão e uma autoanálise mais profunda daquilo que está dentro do nosso coração. Daquilo que nós temos carregado, porque se a boca fala do que o coração está cheio, o que o seu coração tem falado através da sua boca, através da sua língua? Então percebe que nós precisamos. E como resolver então, Cristiano? O que eu faço então para poder procurar uma forma de resolver? Não adianta tratar a boca. A boca é simplesmente um reflexo do que está no coração. Então você precisa tratar o que está no seu coração. E isso passa por, muitas vezes, por procurar o seu líder de ministério, de célula, enfim, se você está inserido numa igreja. Passa, talvez, até por procurar um profissional da área, um psicólogo, um psicanalista, alguém com quem você pode se expressar, colocar para fora as suas dificuldades e as suas questões e fazer uma análise e uma autorreflexão sobre isso. Porque se você tem feridas profundas dentro do seu coração, se você tem mágoas, se você tem falta de perdão no seu coração, entenda, o que vai sair da sua boca reflete o que está no seu coração. Então é preciso trabalhar o coração. É preciso trabalhar essas questões da alma. A gente quebra o braço, vai no médico, a gente não fica orando em casa. A gente precisa trabalhar mais a espiritualidade, a gente vai à igreja, a gente ora, a gente jejua. Mas por que na hora de trabalhar as emoções a gente fala, eu não preciso disso, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso de um psicanalista, eu não preciso de me abrir com ninguém, ninguém precisa saber da minha vida. Talvez seja isso, a Bíblia vai dizer, confessai os seus pecados uns aos outros para que haja cura, para seres curados. E quando eu digo pecado, nós precisamos confessar coisas que às vezes nós estamos guardando e que temos medo de que as pessoas saibam, porque como elas vão lidar com isso ao saber, não é mesmo? Segredos que temos guardado desde a nossa juventude, a nossa infância. Isto precisa ser pontuado, precisa ser tratado. Se a boca fala do que o coração está cheio, não adianta prestar atenção e querer modelar apenas as palavras. Enquanto não olharmos para dentro do nosso coração, vamos continuar falando daquilo que o nosso coração está cheio. Seja orgulho, inveja, medo, ansiedade, tudo isso pode estar refletindo e te estagnando, não permitindo com que você avance. Esse pode ser o diagnóstico talvez mais preciso e mais certo do que tem te atrapalhado a romper na sua vida. A romper no trabalho, a romper na escola, a romper em ministério, na igreja. Medos têm te paralisado, dificuldades de seguir adiante, e isso precisa ser trabalhado. Então procure o seu pastor, procure um líder, procure um profissional da área,
Procure um amigo, converse, se abra com alguém, mas alguém maduro, alguém que consiga te ajudar a vencer os seus medos e as suas dificuldades. E a terceira verdade que eu quero trabalhar, para a gente fechar essa ideia, é de que a língua ela molda o nosso comportamento e a nossa direção. Por que a língua molda o nosso comportamento e a nossa direção? Porque se o que você está falando no seu coração é reflexo, na sua boca, é reflexo do seu coração, esses medos e essas dificuldades estão te barrando, te impedindo de prosseguir. Mas no momento em que você começa a mudar interiormente, você começa a trazer isto para fora de uma outra forma. O que eu quero dizer? Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Tiago 3. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Vamos traduzir o que Tiago está dizendo aqui. Tiago está comparando a nossa boca, a nossa língua, neste versículo aqui, que é o verso 4, como um navio que é dirigido por um timoneiro, não é? Por alguém que, com um pequeno leme, vamos dizer assim, um pequeno volante, né? O leme ali do navio, ele conduz uma embarcação gigantesca. Imagina hoje um transatlântico. Óbvio que existem outros mecanismos mais modernos ali, né? Mas dentro de uma pequena cabine, com pequenos controles, um capitão consegue mover um navio e guiar esse navio por águas tão distantes. Não é isso? Então, o Tiago está dizendo que a nossa língua ela é um pequeno órgão, mas ele pode influenciar todo o nosso corpo. E eu vou além, não só o nosso corpo, como o ambiente que nós estamos. O ambiente que nos cerca, as pessoas que estão junto conosco, ou seja, tudo isso pode ser influenciado por esse pequeno órgão. Por isso que é tão importante que a gente preste atenção e trabalhe essas questões internas, porque elas vão nos guiar por desafios, por romper limites que muitas vezes nós nos autoimpusemos por causa de medos, de dificuldades que estão presas aqui dentro de nós. Por isso que é importante nós trabalharmos, principalmente a segunda verdade, não é? Que é de trabalhar o nosso coração, porque cairemos na terceira verdade que estamos trabalhando aqui, de que a nossa língua ela molda o nosso comportamento e ela molda a nossa direção. Porque não necessariamente é a língua, mas é o que está por trás, é o que está aqui dentro, são as crenças que nós temos no nosso coração. Uma vez que elas mudam, uma vez que elas são superadas, são trabalhadas, a nossa língua começa também a refletir isto que essa mudança que houve aqui dentro. Então a nossa boca começa a falar não palavras de morte mais, não frases de morte, mas palavras de vida, palavras que tragam harmonia para quem ouve, palavras que tragam esperança, que tragam, vamos dizer assim, não é? Que tragam. É isso, eu acredito que a palavra é essa, é esperança mesmo. Então nós precisamos, e é urgente que a gente venha trabalhar isso. Primeira verdade, então, que nós falamos aqui, que as nossas palavras têm o poder de ferir as pessoas. É importante que nós observarmos como as pessoas têm reagido àquilo que falamos. As pessoas te ouvem ou elas te ignoram? As pessoas elas param para poder prestar atenção no que você fala ou você parece que está falando com as paredes, como diz aí o ditado, né? Como as pessoas dizem, né? Ah, parece que eu estou falando com as paredes. Porque as pessoas não estão te ouvindo. E por que elas não estão te ouvindo? Será que a sua língua é a resposta? A segunda verdade que nós falamos aqui, que é importante, a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta eu querer mudar simplesmente o modo de falar. Eu preciso mudar primeiro as minhas emoções, os meus traumas, os meus medos. E nós só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos guie, que coloque pessoas no nosso caminho, que nos ajudem a trabalhar isso. Sejam profissionais como psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sejam pastores, líderes né, de célula ou de alguém que te ajuda nessa área espiritual, que está contigo nessa área espiritual, que é o mais importante. Eu falo de pastores, aqui eu queria fazer um parênteses. Falo de pastor, de psicólogos e psiquiatras, psicanalistas, porque muitas vezes a gente precisa desse tipo de suporte.
Mas no fundo, eu como um pastor, eu acredito que um bom aconselhamento pastoral, que realmente o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos guiando, nos mostrando qual caminho devemos seguir, trabalhando as nossas emoções, trabalhando os nossos medos, os nossos traumas, de novo, com um bom aconselhamento pastoral, já é o suficiente. Mas eu sei que tem casos que é importante que se procure um profissional da área, né, vamos dizer assim, da psicanálise ou da psicologia, para nos auxiliar, como um auxílio, mas nunca como um fim em si mesmo. Somente Deus pode nos guardar, nos guiar e nos dar direção. Amém? E a última verdade que nós falamos aqui é que a língua ela molda o nosso comportamento e a nossa direção. Porque se a língua fala do que o coração está cheio, o que está dentro, na verdade, é que vai refletir se nós vamos seguir ou não, se os medos de avançar e de alcançar vão nos paralisar ou se nós vamos romper esses medos. Então, a língua ela vai ser um norte de onde nós estamos e como o nosso comportamento vai ser afetado pelas crenças que nós temos. Eu espero que de alguma forma possa ter ajudado. É importante que você faça uma autorreflexão de como você está nesse momento. Você tem se queixado, murmurado, né? Ou seja, falado muitas coisas negativas, você tem se reclamado de tudo. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar um card aqui, que fala sobre a murmuração, sobre a reclamação, essa reclamação excessiva. Dá uma passadinha lá. Se você tem interesse nesse assunto, veja lá esse vídeo. Acredito que você possa crescer mais e ser mais abençoado. E que Deus guarde e abençoe sua casa, sua vida. Que Deus te direcione e te guie. Que Deus esteja contigo em todo o tempo, te dando direção, transformando a sua vida para que você possa romper e para que você possa gerar vida e não morte mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.